Esta é a 110ª videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillaty e partiremos para o primeiro exercício adicional da matéria de Algoritmo de Programação da lista de CRF, das mesmas siglas de Clube de Regatas do Flamengo, temos Controle, Repetição e Fluxo. A primeira exercício, o primeiro exercício e a primeira questão pede o seguinte. Antes de falar sobre a questão em si, eu vou ensinar para vocês um truquezinho para aumentar e diminuir a fonte de forma prática e rápida. Na videoaula você viu que, indo em ferramentas, opções do editor e na guia fontes, você pode mudar o tamanho. Porém, se você apertar Ctrl no seu teclado, segurar e rodar o scroll do seu mouse, que é a rodinha, a barra de rolagem do seu mouse, você consegue aumentar e diminuir a fonte quando você quiser, certo? Vou deixar aqui no tamanho 11 e vamos então à questão. A questão é a seguinte: desenvolva um programa em linguagem C que calcule o valor S para um determinado valor N, informado pelo usuário a partir da expressão. Então, o que podemos entender dessa expressão? A questão pede um valor N, então o usuário vai inserir um valor uma vez quando o programa pedir. Okay? A primeira coisa que o programa vai fazer é pedir ao usuário esse valor N, e a partir daí teremos que fazer a seguinte expressão. No meu entender, essa expressão pode ser realizada de duas formas, e cada uma dessas duas formas tem resultados diferentes. Os números de cima, começando em 1, 2, 3 até o número n, é o dividendo. E o número de baixo, começando com um termo a mais que o número de cima, sempre vai ser o divisor. Certo? Podemos fazer de duas formas. Somar todos os dividendos e depois somar todos os divisores. E a soma deles. Fazer a divisão, obtendo o resultado, ou resolver termo por termo. Dividir 1 por 2, depois 2 por 3, depois 3 por 4, e fazendo então a soma desses resultados todos. Bom, vamos ao exercício para ficar mais claro. Primeiro a declaração das variáveis, né? Vamos declarar variáveis do tipo int, 3 variáveis que serão n para a leitura do número, x para o dividendo, que são os números de cima, y para os divisores, que são os números de baixo. Criar também variáveis do tipo float, pois iremos mexer com valores quebrados, pois divisão resulta em valores quebrados. Vamos fazer algumas variáveis e já atribuir o valor 0 a elas para que nosso programa não dê erro, nosso código não dê erro. Vamos fazer então A, B, C atribuindo 0, D também atribuindo 0, E atribuindo 0, F atribuindo 0. Se precisar de mais alguma variável, a gente volta aí e cria mais uma. Bom, primeira coisa agora então, printf, pedindo ao usuário que digite o número n. Lembrando que agora podemos ter acento nos printfs, que sairá corretamente por causa do uso da função setLocale em conjunto com a biblioteca locale.h. Então, finalizando esse printf, temos que ter o scanf para ler com tipo int o valor da variável n. Armazenamos em n e agora sim começaremos o nosso comando for, que terá a seguinte inicialização, condição e incremento. X iniciando em 1, porque o dividendo inicia em 1 aqui, como vocês veem,
enquanto o x for menor ou igual a n, que é o número informado pelo usuário, x vai ser igual a x mais 1, ou seja, x mais mais, que é a mesma coisa. E acontecerá o seguinte no bloco. O valor de x nós já temos, começando em 1, que é o valor do dividendo, correto? Precisamos então obter o valor de x. Isso é fácil, né? Então é só fazer o y atribuindo x mais 1. Beleza. Já temos o valor de x e o valor de y a cada vez que o loop for rodado. Vamos então começar pela primeira maneira de resolver essa expressão. Vamos fazer assim, ó. Primeiro somar todos os dividendos, depois somar todos os divisores e depois o resultado final dessas duas somas dividir para obter um resultado. Como que realizaremos isso então? A atribuirá a mais 1, A atribuirá a mais x, que será o valor total aí da soma dos dividendos. E B atribuirá b mais y, que será a soma de todos os divisores. E uma variável e atribuirá o valor de a dividido por b. Correto? Bom, sendo assim, podemos fazer um printf e vamos lá, printf. Depois eu vou ter uma ideia aqui. Vamos pular uma linha aqui, uma contra barra n aí, e fazer então soma dos dividendos igual percentual ponto zero f para mostrar o número inteiro, ok? Contra barra t para fazer uma tabulação aí, vou deixar 3 aqui mesmo. Contra barra t para mostrar também a soma dos divisores, certo? E fechar por aí. Vírgula, mostrar então a variável a e também a variável b. Ok? Fecha esse printf, ponto e vírgula. Fecha-se então também o bloco desse primeiro for aí. E aqui não podemos esquecer do percentual ponto zero. Vamos fazer com zero mesmo, f, para mostrar a soma do b aí também, né? Aqui precisaremos de um printf, que será, vamos pular uma linha, divisão de x melhor, vamos fazer assim, ó, a divisão de percentual ponto zero f por percentual ponto zero f é igual percentual ponto 3f, porque vai ter valor quebrado, né? Então vamos lá, vírgula, o último valor de a, o último valor de b e também o valor de e, que será a dividido por b, ou seja, o divisor dividido, a soma do dividendo dividido pela soma do divisor será a variável e. Correto? Então,
vamos recapitular o que estamos fazendo aqui, ó. Somando todos os dividendos, depois somando todos os divisores, e depois de obter o resultado final, dividindo a primeira soma pela segunda soma. Vamos ver se vai dar certo. Apertar F11 para compilar e executar. Vamos então informar o número 5, por exemplo, e apertar Enter. Soma dos dividendos será isso aqui. Vamos só ajustar essa, tentar arranjar uma forma de alinhar aqui. 1, 2, 3, 4. Em vez de contrabarra, isso é um pouquinho melhor. Se a gente colocar aqui, ó, limitar 3 casas, aí eu acredito que vai sair tudo alinhadinho direitinho. Vamos ver. Isso aí. Então vamos lá, ó. A soma dos dividendos. Foi somando todos os dividendos, depois somou todos os divisores e mostrou aqui, ó. A divisão de 15 por 20 é igual a 0,750. O que aconteceu então? Foi feita a soma de todos os dividendos, que são os números de cima, depois a soma de todos os divisores, que são os números de baixo, e essas duas somas foi dividida a soma do dividendo pela soma do divisor, obtendo o valor de 0,750. A segunda forma de resolver essa questão é a seguinte. Vamos pedir aqui para pular uma linha contra a barra N, fazer um segundo bloco for. Podemos até copiar essa parte toda aqui para economizar tempo. Isso aqui se repetirá. Não sei por que eu pulei para variável E, sendo que tem AD ainda. Vamos mudar isso aqui. Variável D. E utilizar aqui a variável E, que seria a próxima E. Então, a E atribui o valor de x e a F atribui o valor de y. A, B, C... Opa, na verdade o C que eu tinha que aproveitar aqui, né? Não façam confusão, vamos seguir ali, A, B, C, ok? Aqui, D, E, então D atribuirá o valor de x, E atribuirá o valor de y, e F atribuirá o valor de D dividido por E. Ou seja, aqui, nesse segundo bloco for, iremos realizar da seguinte forma. 1 dividido por 2, aí vai obter, então, o resultado, que é F, e esse resultado somará o próximo termo, que somará o próximo termo até chegar em N. Porém, não acabou aqui ainda. Vamos lá. Precisamos de uma variável G também. Essa variável G vai fazer o seguinte. O D e o E estão atribuindo respectivamente os valores de x e y. Já está fazendo a divisão deles aqui. E a variável G atribuirá G mais F. E o printf aqui pode ser da seguinte forma. Contra a barra N para pular uma linha, sempre que passar pelo loop aí. Valor de x igual percentual.0f contra a barra T, valor de y igual percentual.0f
contra barra T, valor de x dividido valor atual de x dividido por y igual percentual ponto 3, vamos delimitar 3 casas decimais à direita e fechar esse printf, mostrando as seguintes variáveis: d, e, f, certo? Fechar esse printf, fechar o bloco for, e ao final também tem um printf aqui para mostrar o seguinte: resultado final da soma dos termos igual percentual ponto 3f e mostrar a variável g. Ok, então recapitulando, cada vez que o loop rodar, vai mostrar o valor de x e de y, vai dividir esse valor, a divisão é a variável f, e a variável f vai sempre atribuir esse resultado em g. Vamos apertar F11 para compilar, executar e ver o que acontece. 5 novamente. Deixa eu só tirar esse aqui, vamos ver se... Não, ainda não. Tem alguma... Esse contra barra N aqui que está atrapalhando. Quebra de linha corretamente ali. Vamos ver. Agora sim, né? Só faltou aqui mais um contra barra N aqui, ó. Opa, fiz bobeira aqui, peraí. Agora sim. A divisão de 15 por 20 é igual a 0,750 e aqui está no segundo for, está realizando a expressão da seguinte forma: valor de x igual a 1, valor de y igual a 2, valor atual de x dividido por y igual a 0,500. Aqui ele está fazendo cada termo, ok? Ó, cada linha aqui é a resolução do termo, ou seja, 1 dividido por 2 igual a 0,500. 2 dividido por 3 é igual a 0,667. E fazendo isso até que o número 5, que é o valor n, que é a variável n, chegue. E o resultado final da soma dos termos é então 3,550, porque ele vai resolvendo cada termo e depois vai somando esses valores até chegar no número n. Então, nosso programa está resolvido de duas formas diferentes. Eu agradeço a atenção de todos. Vejo vocês na próxima videoaula. Se você viu algum erro nesse programa, comente aí abaixo. Se tiver alguma forma de perfeccioná-lo, comenta também aí abaixo. E quem estiver no YouTube, clica no link vermelho aí antes que esse vídeo acabe para passar para a próxima videoaula. Se não tiver o link vermelho, procura ali na nossa playlist a próxima videoaula aqui da Flatech. Um abraço a todos.